Eu sou administradora de empresas e torcedora do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Eu sou filha de um gremista que é filho de pais colorados. Então ele tem 3 irmãos, são 2 gremistas, 2 colorados, e ele teve do primeiro casamento 2 filhos, eu e meu irmão, nós 2 saímos gremistas, acredito que por causa dele. Era esquisito porque a minha mãe trabalhou no Inter, então eu era sócia do Parque Gigante na época, então ficava aquela coisa assim, a minha mãe trabalhava no Inter e eu era gremista, mas o que me marcou muito na infância foi em 1983, eu tinha 5 anos e todo gremista sabe o que foi o ano de 83 pra gente. Acho que foi aquilo que sedimentou assim, o meu gremismo, vamos dizer. Eu moro fora de Porto Alegre, já vai fazer 12 anos, e hoje eu moro no Rio de Janeiro há 9, e a gente criou meio que uma comunidade de gremistas aqui. Eu sou consuleza do Grêmio, significa que eu sou uma representante do Grêmio oficial aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem meio que esse grupo de pessoas que se reúne, começou a se reunir inicialmente para ver jogos, mas depois acabou se reunindo para fazer outras coisas também. Então ficou um monte de gaúcho longe de casa que começou a amizade por causa do Grêmio e acabou crescendo para outras coisas. Então a gente se reúne todo mundo, vai junto pro estádio, quando tem jogo a gente vai no nosso bar, assiste os jogos, faz churrasco, faz festa gaúcha, faz bagunça, é muito legal. Começando pela diretoria, eu acho que o Romildo está fazendo um trabalho que há muito tempo o Grêmio precisava e que ninguém fazia, que é um trabalho de sanear as finanças e a gestão do clube. É uma coisa que só vê resultado a longo prazo, e como a presidência dos clubes, ou pelo menos lá no Grêmio, só dura 2 anos, é muito difícil alguém chegar lá e dizer eu vou fazer isso. Porque normalmente eles querem, não, eu vou ganhar um título, não importa o que aconteça, porque daí eu vou me reeleger. E ele não, ele está fazendo um trabalho mais de longo prazo. O contrato da Arena foi assinado ontem, a Arena agora é oficialmente do Grêmio, felizmente. Então eu acho que em termos de gestão, estamos muito bem, obrigado. O técnico não podia ser melhor. O Roger, ele é um cara totalmente identificado com o Grêmio. Ele estudou futebol, ele foi para a Europa, ficou, sei lá, 2, 3 anos lá estudando para isso, para ser técnico. E se tu pega o time que jogava quando tinha o Filipão e o time que joga agora com o Roger, é basicamente o mesmo elenco, mas é outra forma de jogar. Tu vê jogadas planejadas, tu vê um padrão de jogo, uma coisa que com o Filipão a gente não tinha. Com o Filipão a gente tentava muitas jogadas individuais, sendo que a gente não tem grandes valores individuais no elenco, pelo menos na minha opinião. E eu acho que o Grêmio hoje é isso, uma equipe com grande valor coletivo e um técnico para juntar essas peças e fazê-las funcionarem. Ah, depende. Então, historicamente é o Inter, né? Óbvio. Inclusive tem a história de como que o Inter nasceu, o Inter ter nascido justamente como uma oposição ao Grêmio na época, lá nos idos de 1900 e antigamente. Mas como eu moro no Rio, a gente tem também os rivais locais aqui, né? E o nosso maior rival local é o Flamengo. E às vezes a gente que mora aqui, gremista que mora aqui, fica até meio na dúvida quando joga Flamengo e Inter, e agora? O que a gente faz, né? Cava um buraco, se esconde. Mas não dá pra negar, é o Inter, e o Inter tem feito a gente sofrer um pouco nos últimos anos. Eu tenho vários amigos colorados, eu tenho amigo, inclusive, conselheiro do Inter. Tenho um amigo que já foi, não sei se o Inter chama consulado também, mas cônsul do Inter também. Não tem problema, inclusive nos últimos grenais lá da final do Gauchão, eu estava em Porto Alegre, fui nos 2 grenais, e no Grenal do Beira-Rio eu estava lá no bar do Inter tomando cerveja com meus amigos colorados. Eu estava numa boa. Eu levo isso muito bem, assim.
levo melhor se meu time ganhar. Mas eu não costumo ter grandes brigas assim por causa de futebol, não. Um só? Grande nome da história do Grêmio, pra você, assim. Bom, tem o Eurico Lara, que foi um grande goleiro, anos 50, 60, pra mim foi o cara que começou a chamar a atenção para os goleiros de uma forma geral. O goleiro até então, pra mim, não tinha grande expressão. E que me marcou na minha infância o Renato, e quando eu já estava maiorzinha, o Jardel. Eu não lembro muito bem de ter assistido os gols do Mundial, porque eu era muito criança. Eu lembro dos gols porque eu vi na televisão. Mas gol que eu vi ao vivo e que me marcou muito foi na Libertadores de 95, Grêmio e Palmeiras, o jogo de volta no Parque Antártica. O Grêmio tinha ganho o primeiro jogo de 5-0 e o segundo jogo a gente perdeu de 5-1, só que o primeiro gol foi um gol meio de joelho do Jardel que ele fez e ali parecia que estava tudo resolvido. Até que o Palmeiras virou o jogo, fez 5 e teve uma bola na trave do Mancuso aos 44 do segundo tempo e a gente quase morreu do coração. Mas esse gol salvador do Jardel assim, é uma coisa que eu tenho muito forte de memória. Porra, Danley, Arce, Rivarola, Adilson, Roger, Dinho, Goiano, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel. Técnico Luiz Felipe. Que eu tenha visto e lembre bem a Libertadores de 95, que eu fui a todos os jogos no estádio e na final. O último jogo da final foi fora de casa, acho que foi na Colômbia, e a gente foi para um bar em Porto Alegre chamado Bar Opinião. Eles botaram um telão lá cheio de gremista no Opinião assistindo o último jogo e foi bem legal, foi muito emocionante. Não foi bem uma briga, foi uma situação meio estranha. Eu tava no Maracanã vendo Grêmio e Flamengo e eu passei mal. Aí os policiais me levaram pro posto de atendimento que tem lá e uma amiga minha estava muito preocupada e ela queria ir ver onde é que eu tava, como é que eu tava e tal. Só que para chegar no posto ela tinha que passar pela torcida do Flamengo. E os policiais disseram que ela não podia passar com a camiseta do Grêmio. Ah, mas eu só tô com essa camiseta e tal. Ah, então tira e vai de sutiã. E não deixaram a minha amiga ir lá pra me ver. Ela brigou com os policiais, quase teve voz de prisão. Um negócio meio idiota, assim, porque se ela tivesse a proteção daqueles mesmos policiais, supondo que se fosse necessário, ela poderia passar sem o menor problema e ir lá me ver. Ah, uma idiotice. Mas na verdade todo mundo sabe, né? Aqui no Rio mesmo a gente chega pras pessoas e aí, canta o hino do Grêmio. Até a pé nós iremos. Todo mundo sabe. Então, eu não vou fazer isso com vocês. Vocês não merecem. Tá cantando assim, é assim mesmo. Para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. As próximas estrofes também? Ou só o refrão? Não sei se você sabe todo. Eu sei! 50 anos de glória, tens imortal tricolor, os feitos da tua história, canta o Rio Grande com amor, até a pé nós iremos. E assim vai várias vezes. O Lupicínio gostava dessa história de andar a pé. O pessoal vai me matar, mas eu não torço pro Brasil. Eu não torço pro Brasil há muitos anos. Eu torço pra Argentina. Eu sei que é feio. Então a Copa pra mim foi muito divertida. Especialmente quando eu vi o 7-1, eu ria o que Deus dava. Mas fora esse detalhe, assim, eu acho que mesmo com todo o dinheiro que foi
jogado fora, gasto a mais com coisas que não precisava. Eu acho que a Copa foi razoavelmente bem organizada e, assim, sem grandes incidentes. A gente teve até a história do caminho do gol lá em Porto Alegre, que parece que a FIFA vai levar para as próximas Copas. E o que eu gostei mais foi que o título da Copa premiou o planejamento. Premiou, eu como administradora gostei, apesar da Argentina ter perdido. Gostei da Alemanha ter ganho porque premiou uma seleção que começou um trabalho lá em 2002, investiu na base, criou centros de treinamento, se planejou para vir aqui e fazer o que fez. Então foi a vitória do longo prazo em cima do jeitinho. Não gostei muito não. Eu falando lá do Grêmio, eu sou viúva do Olímpico. Eu, talvez por ter crescido dentro do estádio e eu comecei a frequentar estádio em 94, então eu não sei, parecia que o Olímpico tinha uma coisa mais aconchegante e as arenas novas, por mais bonitas que sejam, elas me parecem mais frias, elas me parecem mais distantes, assim, não sei, uma coisa pra mim muito mais teatro e muito menos futebol. Teatro mesmo, de todo mundo sentadinho, comportado, tal, não sei, me incomoda um pouco. Uhum. Mas é uma coisa irreversível, né? Assim, é uma tendência e vai vir a geração nova e as viúvas dos estádios antigos vão sair de cena, mas sei lá. Eu já fui adolescente, então eu já fui organizada. Mas eu acho que é uma coisa que hoje não tem muito espaço, não deveria ter muito espaço, porque se transformou, assim, por mais que a maioria que estão lá sejam bons torcedores, eles acabam sendo ofuscados pela minoria dos que não são, pela minoria dos que combinam briga pela internet, dos que jogam privada na cabeça dos outros. E então, assim, acaba que as organizadas acabam sendo vistas por todo mundo como uma coisa assim, um conjunto de marginal que causa problema no estádio e que deveria ser banido. Então eu ainda não sei qual é, mas eu acho que as organizadas elas precisam encontrar uma nova forma de torcer, uma nova forma talvez de recrutar seus membros, de aprovar as pessoas que estão lá dentro, não sei. Eu sei que no modelo que existia nos anos 90, começo dos anos 2000, acho que elas não cabem mais hoje. É um negócio muito difícil, porque tu fala em racismo no futebol, quando na verdade a gente não tem racismo no futebol, a gente tem uma sociedade racista. Então, o futebol é só um dos reflexos dessa sociedade racista. Então não adianta tu chegar e dizer, torcedor é racista, chamou o cara de, sei lá, de macaco, de viado, de, sei lá, qualquer outro bicho, e quem vai pro futebol é tudo racista, quando na verdade não é assim. É a nossa sociedade, nós todos estamos num contexto racista em que as pessoas... alguém branco vê um negro e atravessa a rua, ou acha que um índio, por exemplo, só quer ficar lá dependendo da FUNAI e não fazendo nada. Então não é racismo no futebol, é uma coisa muito maior do que isso, mas eu acho que o futebol pode ser uma maneira de lutar contra ele. O futebol sendo uma coisa que alcança muita gente completamente diferente umas das outras, todo mundo torcendo pela mesma coisa. Acho que o futebol tem aí uma possibilidade de ajudar a sociedade a lutar contra o racismo.